Olá! Pela penúltima vez eu digo, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Vamos começar pelo livro de Salmos. O penúltimo verso do Salmos 150 convida aquele que toca símbolo para louvar ao Senhor com o seu instrumento. E o que é um símbolo? É aquele prato que bate um no outro, um instrumento que faz parte da percussão. Tem também os símbolos pequenos que coloca entre os dedos e bate assim um no outro. Tem vários tipos de símbolo, tamanhos, modelos. Mas o salmista chama para louvar com este instrumento, mas não é apenas um símbolo, é um símbolo retumbante. Coloque toda a energia, todo o estrondo, todo o barulho. Esse símbolo faz um tilintar diferente, ele se destaca no meio de todos os sons. Chame a atenção para o Senhor, louve ao Senhor chamando toda a atenção, dê o seu melhor louvando ao Senhor. Vamos falar do padrão de Deus, livro do profeta Zacarias. Quando ouvimos falar de Deus, geralmente é colocado em evidência duas características: amor ou juízo. Ou Deus é somente amor e você pode fazer o que quiser, ou Deus é um carrasco. No entanto, olhando para toda a Escritura, estamos chegando no final dela, nós vemos um padrão: equilíbrio, justiça. Deus não é um pêndulo que vai para um lado e para o outro e às vezes está mais para lá ou mais para cá. Deus é equilíbrio, é a justa balança. Deus é justiça. A dinâmica de Deus com o seu povo sempre é a mesma. Deus ama o seu povo, mas ele não deixa de corrigi-los. No entanto, tem uma medida. Deus não se excede, não erra a mão e sempre ele avisa o que irá fazer. Ele dá chances, oportunidades, envia profetas, usa várias maneiras para chamar a atenção do seu povo e dizer: corrija o caminho, mude a rota. Inclusive, quando Deus decide destruir tudo, ele avisa. Como ele está avisando no Apocalipse: tem um tempo. Se conserte, se corrija. No texto de hoje, Zacarias fala do castigo que virá sobre os ímpios, que é uma queixa bem recorrente do povo de Deus. Achar que Deus não corrige os ímpios, porque eles veem os ímpios fazendo tudo o que querem e não sendo castigados. Mas isso não é verdade. Toda a Bíblia mostra Deus corrigindo o ímpio, sobretudo aquele ímpio que se levanta contra o povo de Deus, ainda que Deus tenha levantado esse ímpio para corrigir o seu povo. E vimos isso logo no começo do livro do profeta Zacarias, quando Deus puniu o povo porque se excedeu no castigo ao povo dele. Se ensoberbeceram e pesaram a mão, então Deus os corrigiu. Dentro desta profecia, Zacarias aponta para o Messias. Ele fala também do pastor inútil que abandona o seu rebanho. Zacarias fala do Messias, mas não de uma forma muito clara. Nessas últimas profecias de Zacarias, é apontado para o Messias tanto na sua primeira vinda como na sua segunda vinda. Então era algo muito, muito distante, tanto assim que nós ainda estamos esperando pela segunda vinda. Mas Zacarias já estava profetizando lá. Então, para aquele povo, ficou muito distante. Devemos lembrar que nenhum dos profetas do Antigo Testamento viram a chegada do Messias. Paulo fala sobre isso, mas o padrão de Deus, que tem equilíbrio e justiça, honra esses profetas. Estamos vendo no Apocalipse que há um lugar de honra e de destaque para eles. O Senhor fala sobre o futuro poder de Israel e fala sobre um dia, o dia do Senhor, onde acontecerão algumas coisas, algumas providências que Deus tomará, e ele cita Judá e Jerusalém. Fala sobre um poder que Jerusalém tem sobre Judá, mas que primeiro Judá será honrado, para que não fique muito abaixo de Jerusalém, para que não haja uma rachadura entre eles. Equilíbrio, justiça de Deus, o padrão de Deus. Naquele dia, o Senhor diz que tratará de destruir todas as nações que se levantaram contra Jerusalém. E então Zacarias fala do arrependimento de Jerusalém. E se tem arrependimento, teve pecado. Na narrativa desse arrependimento é descrito um grande pranto.
e as famílias vão prantear separadamente, família de Levi, família de Davi, várias famílias que irão prantear. É um arrependimento em massa, um quebrantamento do povo de Deus. E foi o Senhor que fez isso. Ele derramou sobre o seu povo um espírito de graça e de quebrantamento, um espírito de súplicas, diz o texto. Então Zacarias fala da purificação de Jerusalém. Após todo esse pranto, esse quebrantamento, Jerusalém é purificada. E esse é o padrão de Deus. Ele vê o pecado do seu povo, ele permite, ele deixa acontecer, ele aponta, mostra que estão errados, chama ao arrependimento, derrama a graça, o quebrantamento e então purifica o seu povo. Dentro dessa purificação, o Senhor aponta os profetas que se levantarem para profetizar de maneira que não foi da parte de Deus. Serão castigados. Deixarão de ser profeta e terão que ser lavradores. Zacarias fala sobre um pastor ferido e que suas ovelhas serão dispersas. Então ele começa a falar de terços da terra, de partes que serão aniquiladas. Algumas partes da terra passarão pelo fogo, o povo de Deus será testado, então clamarão pelo nome do Senhor. A terra invocará o nome do Senhor, essa terra que foi provada, e ele dirá, esse é o meu povo, e eles dirão, esse é o meu Deus. No último capítulo, Zacarias fala sobre o dia do Senhor em Jerusalém. E esse dia do Senhor tanto se refere àquele tempo em que eles estavam vivendo, sobre o grande resgate do povo de Deus, as bênçãos que seriam derramadas, promessas se cumprindo, mas também apontava para o futuro, para o Messias. Zacarias cita um texto que veremos na leitura de hoje do Apocalipse, sobre um dia onde haverá somente luz, não há trevas, porque naquele lugar não haverá trevas. E o reino universal do Senhor, onde todas as nações se voltarão para o Senhor. Mas Zacarias narra um castigo de Deus que virá sobre as nações. Pragas que serão lançadas contra as nações. Mas as nações que se arrependerem serão recebidas pelo Senhor. Zacarias já aponta para os gentios. Foi dado ao povo de Deus toda a oportunidade de serem escolhidos, separados, mas também foi dado aos gentios a chance, a oportunidade de chegarem diante de Deus, de terem o Senhor como o seu Deus. Neste reino universal de Deus que Zacarias fala, o Senhor diz que a nação que não se render a ele cita, por exemplo, os egípcios, serão castigados. Haverá fome, haverá sede, todas as nações terão que se render ao Senhor. E assim concluímos o penúltimo livro do Antigo Testamento. Vamos ao Apocalipse. Vamos conhecer um pouco da nossa futura moradia, a Nova Jerusalém. João descreve a visão que teve da Nova Jerusalém. E quem foi buscar João para mostrar de o alto monte a Nova Jerusalém? Um dos 7 anjos que foi responsável por derramar uma das taças que continha as pragas que o Senhor lançou sobre a terra. A descrição da Nova Jerusalém, você pode ler no texto, é maravilhosa. Algo que não dá para imaginar por mais que esteja descrito no texto. Algo grandioso. Pedras preciosas de todo tipo, portas cobertas de pérolas, e estas portas eram 12 portas. Em cada uma tem o nome das tribos de Israel. 12 tribos, 12 portas. E no versículo 25 vemos a referência do texto de Zacarias que acabamos de ver. Um lugar onde não haverá trevas, não há noite, é somente luz. E por quê? Porque ali habita a luz. O Senhor, Ele é a luz, e onde Deus está, não tem trevas. Então, é sempre dia, não haverá noite, não haverá trevas, não haverá escuridão. E o texto de hoje é concluído dizendo que ali não entrará pecado. E só entrarão ali aqueles que estiverem escrito no livro da vida do Cordeiro. Amanhã, se Deus permitir, estarei aqui para concluirmos o estudo das Escrituras. Até lá!